Vamos lá. Olá, olá. Oi, Lu! Tudo bem, Lu? Como é que você tá? Olá, olá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em mais uma live de sexta-feira, às 19 horas. Qual é o tema? Não sei! Vou puxar a energia de vocês. Vamos ver o que vocês trazem aí pra gente estar falando. Saudades também, Lu. Como vai? Um dia eu acho que você fez uma pergunta pra mim, né? Espero ter respondido de uma forma que você pudesse entender. Oi, Cláudia. Sabe que eu tinha curso amanhã, né? Amanhã eu daria um curso de facelift. E, por obra do destino, não vai dar para dar esse curso, né? Teve umas... Sabe aquela coisa da peça da frente do computador que não funciona direito? Então. E com isso... Oi, Luana, tudo bem? E com isso... fui impedida de dar o curso amanhã, né? Porque eu teria que fazer o certificado, fazer as apostilas, eu não conseguiria fazer isso porque eu tô sem o acesso. Aí, no primeiro momento, tem sangue na veia, né? Fiquei muito chateada, porque eu amo dar curso, né? E desde a pandemia que eu não dou curso nenhum, nem de barras, nem facelift, processos corporais, nada. E aí eu fiquei assim, relutando, porque ficava lá na pergunta, né? Como pode melhorar isso? O que requer aqui que eu não tô percebendo? E as coisas não se ajeitavam, eu não encontrava uma resposta, até que eu tive que tomar a decisão de cancelar o curso, né? E aí é interessante, né? Porque às vezes a gente fica o tempo todo falando e sabe dessa questão da energia, mas às vezes colocar em prática na hora que você está na situação, às vezes é complicado. Você tem que remeter aquilo, você tem que lembrar daquilo. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que não é porque eu fico aqui falando um monte de coisa, que eu leio, estudo do curso e mostro alguns caminhos para vocês, não quer dizer que a Júlia é safa nisso, que a Júlia não erra, né? Somos seres humanos, estamos aqui para errar, né? Eu acho que o ideal é não ficar persistindo nesse erro, mas de perceber que, por que não? Né? O que será que tem ali que eu não tô percebendo? Oi, Milena, né? Então, assim, não ficar no trauma e no drama. Eu fiquei. Por alguns minutinhos eu fiquei no trauma e no drama. Fiquei muito no trauma e no drama, né? Xingando Deus e o mundo, me xingando, enfim. Depois eu fiquei pensando o seguinte: se eu continuar no trauma e drama, onde eu vou sair com isso? Se eu manter nessa energia da reclamação, do xingamento, de se acontecesse, se eu fosse, se, ia adiantar alguma coisa? Não, porque eu não ia conseguir dar o curso, eu não conseguiria emitir o certificado e, enfim, né? Então, são os 10 segundos que eu falo para vocês que a cada 10 segundos da nossa vida, a gente pode modificar. Oi, Ana, a gente pode escolher uma outra situação, tá? Então, é muito normal em algumas situações a gente ficar chateada, se encontrar numa situação, poxa, eu sei que aquilo lá não é o certo, mas eu não consigo sair dali, tá? Mas é os 10 segundos pra gente mudar aquilo. É uns 10 segundos pra gente escolher uma nova versão, uma nova energia, um novo pensamento sobre aquilo.
mesmo que ainda não seja aquilo que você escolhe. Porque eu acredito muito piamente, e é isso eu não discuto com o universo, eu não discuto com o destino, é que se aquilo não aconteceu, não era para acontecer. Ponto final. Não vou ficar discutindo. Talvez amanhã, no momento que eu estivesse dando curso, eu possa perceber por que não era para dar no curso. Oi, Alê, como é que você tá, minha linda? Então, é a gente escolher que energia que a gente quer ficar vibrando naquela situação que a gente tá, porque às vezes é o que a gente tem ali para aquele momento. Eu posso ficar dizendo, eu não escolho isso, eu escolho ficar facilitando cursos, eu escolho ter facilidade para isso, eu escolho que a minha vida tenha tudo com facilidade, alegria e glória, mas isso não quer dizer que quando eu não estiver na minha visão de Júlia, né? Porque é dentro daquele parâmetro que eu tenho sobre o que é facilidade, alegria e glória, mesmo que aquilo não venha da forma que eu entenda, eu sei que as coisas estão vindo tudo com facilidade, alegria e glória. Ok? E aí, pensando sobre isso, começando o assunto sobre isso, porque eu acho que era importante eu falar para vocês do que eu senti, do que eu vivi sobre de ontem, sobre o que aconteceria amanhã, a gente tem que pensar um pouco, e eu acho que é importante a gente fazer uma análise sobre isso, do que é ter paz de espírito. O que é paz de espírito para vocês? Se alguém puder dividir comigo, o que seria ter paz de espírito? Paz interior. O que significa isso para vocês? Quando vocês pensam nisso, eu preciso ter paz de espírito. Ou, aquela pessoa tem paz de espírito no coração, né? Sei lá como é que vocês falariam sobre isso. O que vocês enxergam sobre isso? Sossego, tá? Quando a gente fala de sossego, a gente tá falando do quê? De não sofrimento? Saber que fiz o máximo que eu poderia fazer. Boa, né? Isso é sensacional. Deitar para dormir e pensar, nossa, que vida boa eu tenho. Boa. Agradecer por aquilo que nós temos. Por mais que naquele primeiro momento seja difícil. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o pai dela essa semana. E ela, quando o pai dela foi pro hospital, que no final ele teve um infarto, ainda conseguiu ficar uns dias no hospital e faleceu. E aí eu mandei mensagem para ela e ela falou assim, fico aqui remoendo tudo que eu poderia ter feito diferente. Ou seja, não estava com paz de espírito, certo? Primeira coisa que eu falei para ela, será que você está sendo justa com você? E isso eu falo sempre para os meus pacientes. Porque às vezes a gente fica falando sobre alguma questão que a gente viveu, sobre algum momento que a gente viveu na nossa vida, de ações que nós tivemos, que putz, erramos, deveria ter feito assim, poderia ter feito assado. Só que quando a gente tá aqui, agora, com tranquilidade, conversando numa terapia, ou conversando com uma amiga, ou conversando no travesseiro, ou rezando, quando a gente fala isso, poxa, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter levado 5 minutos mais rápido, ou eu deveria não ter aceitado aquele acordo, ou não deveria ter aceitado aquele convite, sei lá, qualquer coisa que a gente possa pensar sobre uma situação que a gente se arrependeu do que viveu ou se decepcionou da forma que acabou aquela história. Quando a gente fala isso hoje, no aqui e agora, com certeza, oi Rô, com certeza nós estamos fora daquela situação. Com certeza nós estamos sem a pressão, sem o medo, sem a raiva, sem expectativa. E aí é muito mais fácil a gente falar sobre aquilo que a gente está fora da situação. Por que terapia é bom? Porque quando você está fazendo terapia, o psicólogo fala de uma forma com você, ou pelo menos é dessa forma que eu trabalho, que eu faço com que a pessoa olhe aquela situação que ela viveu como se ela estivesse assistindo num cinema. Ela está fora da situação.
E quando você não está no meio daquela bagunça toda, poxa, é muito mais fácil a gente olhar as coisas. É muito mais fácil a gente perceber o que poderia fazer diferente. Então, muitas vezes, quando a gente vive numa situação que naquele momento é um caos pra gente, que às vezes a gente decide uma coisa que a gente jamais imaginaria ter decidido, é porque naquele momento você estava num estresse muito grande, você estava num sofrimento muito grande, né? Então, assim, e aí quando você retoma, sai da cena, passa semanas, passa anos e você vai falar sobre aquilo, poxa, a situação é outra, você tá fora do cenário. Você não tá mais no meio, você não tá numa pressão, sob pressão para decidir alguma coisa. Você não tá no momento, naquele momento onde a pessoa tá numa expectativa esperando uma resposta sua. Então, prestem atenção quando vocês falam que não tá com paz de espírito, quando vocês não estão com paz no coração. O que vocês estão se cobrando para estar nessa situação? Porque o que eu percebo, e isso eu vejo até com os próprios pacientes, que muitas vezes vocês se cobram de situações, de posturas que vocês deveriam ter, mas naquele momento era o que vocês tinham. Sabe aquele ditado, mãe erra achando que tá acertando? É mais ou menos isso, né? Então, sei lá, a mãe com o primeiro filho, no quarto filho, ela não vai fazer a mesma coisa que ela fez com o primeiro. Por quê? Porque ela já tem a vivência, ela tem a experiência e as atitudes dela vão ser diferentes, com certeza. E provavelmente algumas coisas ela fala assim, por que eu não fiz com fulano daquele jeito que agora deu certo com esse? Primeiro que cada um é de um jeito, cada um responde de um jeito e você é de um jeito. A cada página da nossa vida, que eu falo que cada dia é uma página em branco, que a gente escreve uma história. Dormiu, vira página. No dia seguinte, página em branco. A cada página, nós somos diferentes. Você não é mais a mesma coisa que ontem. Você não é mais a mesma pessoa de 2 horas atrás. E dependendo do que você aprendeu nesse momento, do que você experienciou, você vai ser diferente. Certo? Concordam comigo sobre isso? E paz de espírito, paz no coração é justamente você se permitir errar, se permitir ter escolhas diferentes, se permitir se arrepender. Porque nós viemos para isso, gente, para nos desenvolvermos como pessoa. Essa é a mais pura verdade. No primeiro você experimenta e aí você já tá craque no terceiro. Exatamente, Lu. Você é craque nesse, né? E com certeza, muitas coisas que você faz com a Lili, você não fazia com o seu mais velho, que eu não lembro o nome dele agora, né? E aí o que acontece? Você não foi uma boa mãe na primeira? Claro que foi. Só que no primeiro, você tinha uma experiência, no segundo, outra, e no terceiro, outra. E isso é pra vida. Então, gente, para de ficar se cobrando. Para de ficar achando que vocês têm que ser o exemplo de tudo, de que vocês têm que acertar tudo, de que tudo tem que dar certo pra vocês, de que vocês... Não. Não. Né? Assim, fazendo o que é melhor, fazendo o que naquele momento, na sua consciência, é o melhor pra vocês, tá valendo. Tá super valendo. Né? Experiência não se compra, se adquire. E é todos os dias. É todos os dias. E eu acho que enquanto nós estivermos vivendo, a gente sempre vai estar passando por situações que vamos nos colocar à prova. E aí, às vezes, vale a pena recuar, pensar um pouco, pensar no que é leve e pesado, né? Pensar no que seria mais fácil pra gente tomar alguma decisão. Certo? Mas isso não quer dizer que se eu errar, se eu tomar alguma decisão, eu também não possa retomar e voltar atrás. Eu retomo, eu volto atrás sempre, quando eu posso. Às vezes tem até certa dificuldade para isso, mas por que não? Por que não fazer diferente? Tá certo? Enfim, hoje eu tô super resfriada, não é Covid, é uma gripinha. E eu tô bem
como é que fala? Mole, vamos dizer assim. Desculpa, gente. Essa noite me pegou essa gripe e tá com ela o tempo todo. E, enfim, eu acho que era isso que eu queria estar falando pra vocês. Não sei se vocês querem, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ó, a Luana falou, fazer minha parte e aceitar caso não aconteça do jeito que quero. Exatamente, né? E não é aceitar e falar, tá bom, vai, é isso que eu mereço. Não. Talvez, se você começar a perguntar o que requer ali que você não está percebendo nessa decisão que o universo te trouxe, talvez você perceba que você vai ter muito mais ganho em alguma situação do que se você tomasse a decisão que você gostaria ou que é no seu senso comum. Porque às vezes a gente vai muito no automático daquilo que a gente está acostumado, né? E por que não mudar? Por que não dar outros caminhos, outras opções aí na vida, né? Viver sem turbulência, Ana, eu acho bem complicado, porque a gente convive com esse mundo todo, né? E cada um é de um jeito, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma energia, né? E se temos que se temos que conviver com várias pessoas em várias situações, não é que seja turbulência. Eu acho que a gente está sempre numa energia de muitas mutações ali, sabe? Muitas mudanças, né? Não enxergue como turbulência, porque se você enxergar como turbulência, você pode enxergar isso meio pesado, e aí fica muito mais difícil. Tenta enxergar como uma experiência diferente, tá? Esquece de turbulência. Para mim, pelo menos, a sensação da turbulência é todo mundo lá desesperado dentro do avião, numa situação de caos, né? E eu prefiro pensar assim, se a gente tá lá que o avião tá muito mais rápido, ele tá mais tremendo, uau, como pode ser divertido essa viagem, né? Então, assim, é mudar um pouco essa frequência. Porque lembra do que eu falei, tudo que a gente fala, tudo que a gente vibra é o que a gente recebe. O nosso corpo responde àquilo que nós estamos vibrando. Então, se você ficar pensando que tudo é uma turbulência, que a minha vida é uma turbulência, que nada se acalma, que tudo é uma... É assim que vai ser, né? Então, que escolha que você pode ter sobre isso? Tá certo? Deitar para dormir e pensar, nossa, que vida boa eu tenho. Isso daí eu já tinha lido, acho legal mesmo. Bem, é isso. Espero ter orientado, passado alguma informação para vocês. Eu vou terminando por aqui, porque eu tô com essa gripinha e tá meio chato. Não quero ficar suando o nariz aqui na frente de vocês, que é muito desagradável. E nos vemos na próxima semana. Se vocês quiserem, eu me dê sugestões do que vocês estão aí pensando, o que está passando na cabeça de vocês naquela semana. E no final do mês, dia 28 de agosto, meu marido me lembrou que eu vou estar fazendo uma live no dia do meu aniversário. Então, eu vou preparar um presente para vocês no dia do meu aniversário, tá? Não sei ainda o que eu vou dar de presente para vocês, não sei como é que vai funcionar isso. Talvez veio agora na minha cabeça, talvez uma mentoria para a primeira pessoa que entrar na live, tirando o Ricardo. Tá precisando, mas você ganha todos os dias, amor. Talvez uma mentoria para a primeira pessoa que entrar na live, ou vamos pensar em alguma coisa de vocês compartilharem com outras pessoas, para que a gente tenha mais pessoas aqui contribuindo, para que tenha mais energia e possamos um contribuir com o outro. Tá certo? Beijo grande para vocês. Ai, olha isso, gente. Olha isso que eu tenho aqui. O meu espectador, ele tá assistindo a live. Esse é o Zig. Ele só fica aqui nessa almofadinha aqui. Um beijo grande para vocês e até sexta-feira que vem. Obrigada pela presença.